Ora, muito boa noite a todos. Hoje estamos só eu e o Alexandre. Os Boa nossos noite. companheiros de painel hoje não conseguiram estar presentes. E hoje trazemos um tema que, apesar de não ser um tema propriamente da atualidade política, ambiental, cultural dos dias que correm, é um tema que é muito importante, que é sobre os animais na nossa sociedade. A maior parte de nós tem animais de companhia. Segundo os dados da Associação de Veterinária, cerca de 67% dos lares portugueses têm pelo menos um animal de companhia, que curiosamente já não se limitam ao cão e ao gato. Hoje em dia há imensas outras espécies que partilham os lares com os seres humanos e que são tratados como membros da família. Chinchilas, hamsters, porões, galinhas, porcos, só para mencionar alguns. E por outro lado, temos também o papel incontornável que muitos animais desempenham na nossa sociedade. E aqui referimos-nos aos cães-guias, segundo a ACAP, que é a única escola portuguesa que faz treino de cães-guias. Eles já entregaram 149 cães e esperam entregar o cão número 250 no próximo verão, a um cego. Temos ainda os cães polícias, que se podem distinguir em cães de intervenção canina, a chamada unidade K9, que são os cães que muitas vezes vemos nas filmagens junto das unidades anti-motim ou das unidades de controle de multidões, mas também os cães pisteiros, os cães que fazem o controle das bagagens nos aeroportos, nos portos, os cães da proteção civil que ajudam na busca e salvamento, mas também muitos outros animais, como por exemplo os cavalos nas Forças Armadas, nomeadamente na GNR, que é uma força militarizada, ou ainda algo que está a se tornar cada vez mais comum, em Portugal não tanto, mas lá fora já é muito comum, que são os chamados cães de suporte, ou melhor, os animais de suporte, e que os animais de suporte vão desde animais que trabalham com crianças com dificuldades cognitivas, com autistas, para os ajudar a interagir com o mundo, mas também animais que, e aqui voltamos aos cães, que são treinados, por exemplo, para detectar antecipadamente um ataque epilético ou outro tipo de surtos em pessoas que têm determinado tipo de patologias e que podem, por exemplo, cair no chão e aleijarem-se. E os cães, de alguma forma, conseguem pressentir quando o humano deles vai ter uma crise dessas e alertam, são treinados para ir buscar medicação, para ir buscar ajuda, etc. E isto tudo leva-nos a uma questão, que os animais, na natureza, no seu meio natural, eles não estão preparados para este tipo de interação com os seres humanos. E, portanto, quando falamos deste tipo de animais, estamos a falar de um serviço público, ou um serviço privado, no caso de animais de companhia, ou será que poderíamos falar de uma questão de escravidão ou de exploração dos animais em prol e em benefício da espécie humana? Alexandre, o que é que te apraz dizer sobre isto? Bem, este tema é bastante, de certa maneira, um bocadinho complexo, porque, primeiro, isto vai tudo da perspectiva da pessoa. O que é escravidão nos dias de hoje, o que é serviço público. Tanto é, cada vez mais há muitas pessoas a ligarem a questão do serviço público e às vezes as pessoas põem os seus dogmas e a sua visão do mundo à frente do que é a realidade. Eu posso dar um Pois. caso bastante simples. Eu vou dar. Eu já trabalhei nestes aspectos, já trabalhei com TA, são terapias assistidas por animais, eu já desenvolvi um projeto nesse sentido, mas não falando nesse sentido, vamos a um caso que foi a Operação Neptuno, Sim. por William McRaven, em que envolveu a captura de Bin Laden. Para quem Sim. não sabe, Bin Laden foi capturado não por pessoas, mas sim por um cão, A que sério? era exatamente, que era uma raça chamada Belgian Malinois, que é a raça mais atlética de cães que temos atualmente. Não fazia Cães ideia. que conseguiram capturar o Bin Laden foi através dessa raça com esse cão. Um cão bastante rápido, bastante ágil. Não estou a ver,
um humano a fazer o papel que o cão fez. Acho que o cão Sim, chamava-se Rocky. até porque há diferenças biológicas bastante marcantes para além do número do tamanho da formatura das nossas caras, do facto dos animais terem patas e nós Exatamente. temos pernas e braços, etc. Mas há mais. Mas agora quero lançar uma questão que é a seguinte. Se nós tivéssemos abolido os animais na polícia no exército, Como é será que, defendido por algumas pessoas, exatamente, será que Osama Bin Laden estaria capturado? Será que Osama Bin Laden não teria feito mais dano? Porque não teria sido apanhado, certamente. sim, ou Porque teria sido o apanhado humano, mais tarde. exatamente, mas ser apanhado mais tarde dá a possibilidade de, durante esse período, ele causar mais dano à sociedade. Dava-lhe mais espaço. Aliás, eu lembro-me desses anos e da chamada guerra ao terror e tudo mais. Eu lembro-me muito bem desses anos e lembro-me que quase semanalmente havia notícias de atentados ou de Uhum. ataques ou de alguma espécie de crime a ser perpetrado pela Al-Qaeda, era a organização fundamentalista e fanática que Osama Bin Laden dirigia e que tinha Terrorista. como alvos preferenciais os Estados Unidos, mas todo o mundo ocidental. Eles aí eram bastante, como é que eu ia dizer, eram bastante democráticos. Bastava ser ocidental para ser um bom alvo. É. E Logo realmente. logo que não fôssemos de acordo com os seus dogmas e com a realidade do mundo, Porque seríamos alvos, de certa maneira. isso é engraçado, tu tens ido buscar precisamente a questão do Bin Laden, porque tu nisso falaste de quando as pessoas tentam impor os seus dogmas à sociedade. Sim. Porque, na verdade, aquilo que servia na base do comportamento da Al-Qaeda e mais tarde da organização que vai herdar o seu papel, que é o Daesh ou o Estado Islâmico, é precisamente o desejo de impor um conjunto de dogmas à sociedade, tanto à sociedade global, neste caso, à aldeia global, seja de que forma for, e fugir ao diálogo franco e ao diálogo aberto. É claro que depois também há as outras questões, a questão económica, a questão dos países árabes verem os seus recursos serem explorados pelos ocidentais e o povo viver na pobreza. Mas na base, o que está sempre é a imposição dogmática. É engraçado teres ido Exatamente. buscar isso. Mas Achei e curioso. nós temos em Portugal a mesma coisa. Se a gente for realmente frios, nós temos todos os dias pessoas a tentar Sim, enfiar os seus dogmas pelas nossas gargantas abaixo, e se sim. não vais de acordo com esses dogmas, tu és uma série de nomes que uma série de coisas. Chamam tudo menos filho. Exatamente. E agora há uma coisa muito engraçada que eles fazem, que é o cancelamento da pessoa, porque está no seu direito de silenciar a pessoa. Mas eu agora Exato. eu deixo aqui uma frase muito engraçada que é: eu ouvi dizer que às vezes pessoas inteligentes são silenciadas para pessoas estúpidas não serem ofendidas. Fica só essa frase. Mas vamos voltar ao Sim. nosso tema. Vamos É melhor. voltar aos animais. Vamos voltar aos Exatamente. animais. Hum, Porque para além da Operação Neptuno que tu falaste, também temos outras situações. Por acaso há uma notícia que eu acho imensa graça. Deixa-me lá ver se eu consigo. Que é sobre as ratazanas que desarmam bombas, armam minas por serem em leves. Ok. África. Então o que acontece é que estes animais, que são ratazanazinhas pequeninas, e a parte curiosa é que isto seriam animais que, se não fosse este serviço que elas prestam à sociedade, elas seriam mortas porque estariam a competir com os seres humanos por alimento. Que isto passa em países extremamente pobres, onde há poucos recursos, onde há fome, onde raramente as Uhum. colheitas chegam sequer para as necessidades humanas e, portanto, os seres humanos, numa tentativa de protegerem a sua subsistência, eliminam tudo o que possa competir com eles. Mas estas ratazanas, só para contextualizar, a África já não é o maior, se não estou em erro, mas durante décadas tinha o maior problema de campos minados do mundo, por causa das várias guerras civis e das guerras Uhum. coloniais
que houve ao longo de várias décadas. E então era muito comum uma família chegava a um campo verdejante, portanto um campo fértil, pensava, olha, vamos arar este campo para conseguirmos produzir alguma comida. E na Pois. primeira ou na segunda enxada na terra, cabum, explodia uma mini e lá se ia o agricultor. Para além das pessoas que sofriam mutilações e outras coisas horríveis por causa das minas abandonadas. As minas têm uma característica engraçada, elas funcionam por peso. Ou seja, a mina tem a base da mina, depois tem o gatilhozinho, e aquele gatilho só é ativado se um determinado peso, uma determinada pressão for exercida sobre ele. E estamos a falar na casa dos quilos, mais de 1 quilo. Normalmente o calibre, o mínimo acho que são 10 quilos, se não estou em erro. Depois há nas antitanques, já são mais pesadas, já tem um gatilho mais resistente. Sim, porque são Estas batanas. ratazanas, exatamente, estas ratazanas não pesam nem 1 quilo, pesam umas gramas, pesam umas centenas de gramas. E então elas podem perfeitamente andar por cima de um campo minado, que o campo não vão detonar uma única mina, e podem ser treinadas para cheirar os componentes químicos dos explosivos. E então isto permite largá-las sobre campos que se suspeita estarem minados, e elas vão e são treinadas quando encontram uma mina, põem-se de pé, que é para assinalar que há uma mina, e vai alguém com uma bandeirola, espeta lá uma mina, espeta lá uma bandeira, e depois a mina é desarmada e em segurança. E este projeto já tem quase 2 décadas, e segundo uma reportagem que eu encontrei em 2020, eles nunca perderam um rato. Ou seja, até hoje não houve um único rato, uma única ratazana a morrer em serviço. Elas normalmente trabalham. Diz. Eu acho bastante interessante o do partido, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda não perceberam e eu agora falo mais para os animalistas que eu sei. A única maneira dos animais terem direitos na nossa sociedade é fazer parte da mesma. As pessoas ainda não perceberam isso. Porque eu vou dar um exemplo. Isto é um exemplo prático que a gente vai pegar Sim. na realidade, que é entre um cão de rua e um cão de polícia, qual Sim. deles é que a sociedade vê como um elemento da sociedade? O cão polícia. Exatamente. Garantidamente. Porque A está a questão dar um é, contributo para a sociedade. exatamente. Isso é a parte que isso é a parte que os animalistas, de certa maneira, não compreendem, que é a única maneira que nós temos para assegurar os direitos dos animais é fazê-los pertencer à sociedade. Não é metê-los num pedestral a dizer, o meu... Não. É Numa metê-los... redoma. Exatamente, não. Não, faço... Eu Até tenho... porque, Eu, até eu, porque, eu vou até dar porque um há uma questão exemplo. que tu Eu levantaste. tenho... Sim. eu tenho uma cadela. Nunca a pus numa redoma, mas também vou dizer uma coisa. Nunca pus um familiar meu numa redoma. Para Pronto. mim, És democrático. exatamente. Para mim, são igual. A minha cadela tem o seu espaço. Tem o seu espaço na minha vida, tal como os meus familiares. Não acho que um é mais importante que o outro. Cada um tem o seu espaço. E é isso às vezes que já não E tem o é, seu e é, peso, e que é, é... e é interessante tu Pode teres ser. pegado na questão dos direitos. Porque a vida em sociedade compõe-se de 2 pilares principais, Direitos e que é deveres. os direitos e os deveres. E nós não é racional, não é racional esperar que qualquer grupo, seja ele composto por seres humanos ou seres não humanos, que tenha direitos sem ter deveres associados. Porque, por exemplo, quando nós vemos na Constituição Portuguesa e temos os itens dos direitos, liberdades e garantias, que é um ponto extremamente importante da Constituição, que é aquilo que são os nossos direitos constitucionais, aquilo que ninguém pode, de alguma maneira, ferir. Um deles é, por exemplo, o direito à liberdade. Também temos depois os chamados deveres. E então, o primeiro e principal dever de qualquer cidadão da República Portuguesa, aliás, não é qualquer cidadão, é qualquer pessoa que vive em Portugal, o primeiro dever é respeitar a Constituição.
E então, se nós não respeitamos a Constituição, podemos ser privados dos nossos direitos. E uma coisa Eu agora. linear é: cometes um crime, és privado da tua liberdade. Vamos dizer o que devia acontecer. Eu acho engraçado tu teres pegado nisso, porque eu agora vou pegar num assunto que é: temos muita gente em animais de estimação, ao seu cuidado, que estão ao seu Exato. cuidado, e que são eles próprios que fazem com que as pessoas não os vejam como animais pertencentes à sociedade. Porquê? Porque não levam o saquinho para apanhar os cocós, porque Sim. dizem que o animal... Esse tipo de ações fazem com que o animal perca valor e torne-se um estorvo para a sociedade. Sim. Eu quero lançar aqui uma reflexão que é o seguinte: se os animais que a gente tem no canil pegássemos nesses animais e metêssemos ao serviço da sociedade, será que eles não seriam mais úteis e os canis não ficavam mais vazios? Mais cães polícias, Provavelmente. mais cães Ah, para apoiar idosos, mais cães para apoiar pacientes que estão em depressão, mais cães guias. Mas agora mas, surgiu todo um dogma e todo um coisa que é de não, não podemos fazer isso porque nós estamos a escravizar os animais. Não, estamos a incluir os animais na sociedade, estamos a incluir os animais no estamos nosso a dia a dia. dar-lhes um papel. Exatamente. Toda a gente tem um papel. Para mim, uma Exatamente. pessoa tem valor na sociedade se tem um papel. E se o Ou se tem desempenha a possibilidade de corretamente. dar um papel. Exatamente. Mas com isso, estou a dizer que devo respeitar quem não tem um papel na sociedade. Eu Deves. acho que toda a gente deve ser ajudada. Vamos dar um exemplo. Vou fazer uma comparação. Temos mendigos, certo? Sim. Esses mendigos não têm um papel na sociedade, mas têm que ser respeitados. Uma das, Exatamente. uma das maneiras de respeitar esses mendigos é a dignidade e que possam desempenhar uma função na sociedade. A mesma coisa que os cães estão no canil. Os cães dos canis perderam o seu valor. Pá, desculpem dizer isto, mas perderam o seu valor Sim. para a sociedade, foram abandonados lá. Pegaram nesses animais, dar-lhes uma vida em que consigam desempenhar um papel na sociedade, mostrando que esse animal tem valor. Sim. E aí até seria mais fácil, por exemplo, convencer os governantes a abrir mãos, a abrir, a abrir os cordões à bolsa e, por exemplo, patrocinar até, porque é assim, por exemplo, um idoso que viva sozinho, e nós sabemos que as reformas em Portugal, regra geral, são terrivelmente baixas e um animal dá imensa despesa. Vamos ser sinceros, um animal dá imensa despesa, até porque, quanto mais não seja por termos os cuidados médico-veterinários a 23%, do que é uma rapidez, devia ser zero, porque é um cuidado médico, não é um luxo, não é um luxo eu, se o meu animal de estimação estiver doente, eu levá-lo ao médico. É um dever que eu tenho. É uma Sim. necessidade que eu tenho. Porque esse é o outro ponto, que é quem tem à sua guarda animais tem o dever de zelar pelo bem-estar deles E e depois de aqui não os temos uma outra questão, que é... deixa-me só Sim, voltar sim, atrás à termina, outra termina. questão, que é se nós conseguimos pegar nesses animais todos e pô-los a ter um fim útil, dar-lhes uma utilidade que a sociedade consiga reconhecer e dar-lhes deveres e direitos, porque é irracional nós queremos dizer que os animais vão ser só direitos sem terem deveres, não. E mesmo entre nós isto existe, se nós temos direitos temos de ter deveres, ponto final, não há volta a dar. Então seria uma maneira de convencer os políticos, os governantes a abrir os cordões à bolsa, dizendo, atenção, que vocês patrocinarem a estadia deste animal na casa desta pessoa, pode, por exemplo, poupar dinheiro ao Estado no SNS, que a pessoa não vai adoecer com tanta facilidade, porque não está tão deprimida. E hoje em dia sabe-se que há uma relação direta entre a depressão psicoemocional e o sistema imunitário fraco. Sabe-se que esta relação existe. Por acaso não sabia, vou-te ser sincero, não sabia. O que eu acho é, nós fazemos com que os animais desempenhem o seu papel na sociedade, nós conseguimos combater, conseguimos promover a saúde mental. Também. É o combate à depressão. E podemos esvaziar os canis, podemos até arranjar maneira de dar àqueles animais uma vida mais digna do que eles têm Exatamente. agora enfiados aos 10 numa casota, como muitas vezes vemos. Contudo, contudo, eu também quero levantar uma questão que é a seguinte: eu não acho correto, isto agora vou ser bastante sincero, isto é cru,
para caraças. Eu acho que as pessoas que vão ter animais de estimação precisam de estar, da mesma maneira que eu estou habilitado, que eu tenho que estar habilitado para conduzir, Sim, porque eu tenho direitos e deveres, a mesma coisa deviam ser feitos para os animais. sim, Que é o sim, seguinte: eu, para ter um animal de estimação, eu preciso ter condições. Preciso ter sim. uma boa casa. Preciso ter condições. Isto é fundamental. Eu já nem vou para a questão da boa casa, eu vou para a questão de é preciso Sim, que se uma possa série de assegurar que eu requisitos. tenha capacidade Dar-lhe de uma vida cuidar digna. daquele animal. Exatamente. Para dar uma vida digna àquele animal. Porque se tu Porque, vais pela questão, porque, Alexandre, deixa-me só dizer uma coisa, porque se tu vais pela questão de ter uma boa casa, então tu vais cair numa armadilha ideológica que já aconteceu no passado com o André Silva, quando ele defendeu que os animais, os sem-abrigo não devia ser permitido aos sem-abrigos ter uhum. animais, e depois ele foi obrigado a voltar atrás porque percebeu que, na verdade, para aqueles sem-abrigos, muitas vezes o animal era a única companhia que tinham. Vou admitir, eu não escolhi bem as minhas palavras, isto é sincero, não escolhi bem as minhas palavras. O que eu quero dizer Mas é eu percebo preciso, o que tu estás a dizer, é o garantir que há as condições para. exatamente, haver as condições necessárias para criar um lar para aquele animal de estimação. Porque eu não posso ter uma situação que eu tenho idosos que me deixam de comer e deixam de cuidar de si, pessoas que deixam de cuidar de si para cuidar dos animais. Sim, Isso, mas isso é um tens. contrassenso. Mas, Exatamente. mas aí entra o papel social do Estado. Porque aí, por exemplo, o Estado devia identificar essas pessoas e garantir que elas tinham as condições para cuidar de si e dos animais. Porque essa situação que tu estás a falar, e eu conheço alguns casos de perto, não estamos a falar de pessoas que acumulam animais. Estamos a falar de pessoas, muitas delas, que trabalharam a vida toda, só que ou foram domésticas ou trabalhavam na chamada economia paralela e têm reformas miseráveis. Mas foram pessoas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para a sociedade a vida inteira. E o Estado Mas devia também ajudar essas pessoas. Mas também temos acumuladores de animais, que são Sim, pessoas que levam para tudo para casa, tudo o que sim. é animal, gatinho, cão, tartaruga, tudo. É, Ah, não, pouco importa. isto é assim, a proporção de animais que nós temos em casa deve ser comparável com a proporção de dinheiro que nós levamos para casa, ou deve Sim, haver ali uma correlação. sim, sim. Então eu não posso estar a ganhar ah, vamos ver, não posso estar a ganhar 600 ou 500 euros e levar 4 gatos, 6 cães para casa. Não posso. Poder pode, Não posso. não vai dar conseguir sustentá-los. Exatamente, não vou conseguir sustentar a mim nem a eles. Ou seja, ninguém tem uma Exato, vida digna. exato. É Ah, verdade, é verdade. Vou só finalizar e seguir as uhum. tuas conclusões finais. Em relação aos eu, muitos anos, quando ia para Lisboa regularmente, conheci um sem-abrigo que vivia numa paragem de autocarro na Praça da Figueira, a paragem do 37. Para quem conhece, quem é de Lisboa conhece. E se calhar também se cruzou com o senhor. E o senhor tinha dois cães. E houve uma vez, eu lembro que era inverno, estava muito frio, estava horrível. Foi naquela altura que até a Câmara abriu as estações de metro para os sem-abrigo por não estarem. E eu olhei para o senhor ali deitado, com os cobertores, com os cãezinhos junto a ele, e eu disse, oh, amigo, mas você tendo de passar a noite, eu estava mesmo preocupado com o senhor, só que eu também não tinha condições para o trazer para casa. E ele começámos ali a conversar, entretanto o autocarro falhou, que coisa tão estranha e pouco comum, o autocarro da Carris falhar, uh, e a ficar ali a conversar. E então ele contou-me que ele já era conhecido de alguns abrigos para pernoitar, só que ele neste momento não podia ir para nenhum, porque tinham alterado umas regras e mesmo a história dos metros, não podia ir, porque não aceitavam os cães dele. E então eu disse: eu prefiro passar a noite na rua ao frio a abandonar os meus amigos. Epá, é assim, este senhor tem mais dignidade do que muita gente que se calhar anda de fato e gravata. Sim, sem dúvida. A questão é, E em concluo termos a minha práticos, intervenção. a questão é, em termos práticos, isto, 1 ou 2 anos, 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 1 ou
não vou dizer que é estúpido, não vou dizer que é estúpido, mas em termos práticos, ter uma sociedade desta maneira, em que deixa uma pessoa na rua só por causa de ter animais, é estúpido, É, sinceramente. Pá, não devia acontecer. para- exatamente. Logo para mim, que o senhor limpa o xixi, para mim está ótimo. Pá, não sei se essas palavras são possíveis de utilizar nesta, Acho nesta que sim. live, mas a questão é o seguinte: também é preciso que os donos, isto agora falo na população geral, eduquem os seus animais. Da mesma maneira que se educa crianças a portarem-se bem e tal, Sim, também é preciso educar os animais, de maneira que os eles animais são consigam pertencer à educáveis. sociedade. Exatamente. Pois. Se nós educarmos eles desde o tempo da pré-história, os lobos, para acompanhar os humanos na sua vida, também é possível educar um cãozinho. A questão é preciso que haja responsabilidade dos donos atuais e não é deixar o animal fazer tudo só porque quer, não. Tem que haver ali também a mesma disciplina, não vou dizer que é a disciplina que se implica nas crianças, mas haver disciplina, que é para termos Mas uma tem de sociedade haver. justa e regulada, porque a sociedade precisa haver Exatamente. um equilíbrio. Senão depois acontecemos que é o seguinte: nós temos cães abandonados na rua, matilhas que vão atacar animais e pessoas, e depois são abatidos. Porquê? Pela falta de responsabilidade das pessoas, que foi em educar os seus animais. Se não tem a possibilidade de educar os animais, façamos uma coisa. Façamos pedimos ao governo, ou façamos com que o governo crie escolas específicas para animais. O que é que fazemos? Aumentamos os trabalhos, ou seja, criamos mais uma profissão, Mais que é oferta de pessoas. emprego, exato. Exatamente, mais oferta. Criamos uma infraestrutura em que vai cuidar dos animais e fazemos com que os animais tenham educação, pá, Sim, sejam educáveis, e aqueles latidos demasiado nos prédios, sim. o cãozinho que faz xixi em tudo que é canto, aquela questão, vou abandonar o meu cão porque é mal comportado, já não havia. Epá, e façam isso com os custos mínimos, Pois. mas, Sim, mas deem para educar os animais. Criem infraestruturas sim. para isso. Acho que é fundamental. Bem, eu acho que termino por aqui. Pronto, vamos terminar então por aqui. Desejamos a todos uma semana e Uma boa voltamos a semana. encontrar-nos para a semana. Saúde para todos e se tiverem animais, cuidem bem deles, porque eles, parecendo que não, são parte da família, dão-nos um amor incondicional, mas também temos o dever de tomar bem conta deles Sim, e de educá-los como deve ser. e de educá-los. Porque se ele é respeitoso, não é culpa dele, é culpa de quem está a Exatamente. tomar conta dele. Como é, como é que é? Não há cães perigosos, há humanos incompetentes. Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite.